Romanos. Que às vezes você está passando uma situação na sua vida, um parente, uma pessoa, que você está pensando que isso não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Se você vir para a igreja direitinho, ouvir a palavra direitinho, você crê, o negócio vai mudar e muda. E às vezes é na sua prosperidade, mas isso muda, pessoal. Mas de acordo com que você vai abrindo o seu coração para Deus, vai mudando. Glória a Deus, a gente só não pode resistir muito a Deus, isso não é legal. Eu estava orando aí com uma pessoa que ela estava passando assim, a pessoa não estava, a gente sabe quando a pessoa não leva muito a sério que é pregar. Às vezes a pessoa vinha para a igreja, a pessoa já estava ficando chateada com a pregação, isso não é normal. Porque Jesus é o quê? É verbo. Se a pessoa fica chateada porque é pregado, tem alguma coisa estranha nela. Uma saia daqui emburrada, chateada com a palavra, daqui a pouco e matar um troço na pessoa e só Jesus. Começou o sofrimento. Pastor, e a gente orando. Aí o que acontece? Por causa, eu não sei, né? Porque não é Deus que faz isso, não. Deus não quer que ninguém seja abençoado à força. Mas, por causa desse mal que atacou ela lá, eu acho que ela passou a abaixar mais a, a bola, né? Começou a ouvir mais, meditar mais, orar mais. Aí agora a pessoa está falando, poxa, pastor, ó, eu já estou melhor, mas estou adorando tanto a Deus, meditando tanta palavra, mas não precisa chegar a esse ponto, entendeu? Não precisa as coisas dar ruim para você se voltar para Deus. Você pode fazer isso agora, que você está bem. E você vai ser abençoado, você não vai perder nada de se voltar mais para Deus. Glória a Deus, orar um pouquinho mais, pegar uma Bíblia quando você estiver em casa, ler lá um pouquinho, pelo menos um pedacinho que o pastor pregou na igreja, para você meditar melhor. Eu, às vezes, eu escuto, depois eu fecho meus olhos e fico pedindo a Deus, me ajuda a entender melhor isso que o pastor pregou. Se eu ajude a entrar no meu coração, aí depois eu leio lá mais um pedacinho, entendeu? Você tem que entender o que Deus está falando, não adianta só você ouvir, você tem que ouvir e entender. Se uma pessoa vai para a escola, né? Ela até ouviu falar, B com A é B, B com E é B. Ela ouviu, mas ela não entendeu nada. Aí a professora, B com A é o quê? Bi. Ela não entendeu. Entendeu? Ela ouviu, mas ela não entendeu. Sim ou não? Então é interessante é você ouvir e entender. Entendeu? Uma coisa que tem que parar, que a nossa mente ela tem que ser recriada em Cristo. Entendeu? A nossa mente ela tem que ser recriada em Cristo. E ela tem que ser recriada pela palavra. Tem muitas coisas que às vezes não acontecem. É o pensamento negativo da pessoa. A pessoa pensa que ela vai para a igreja para sofrer. E não é isso. Você não está entendendo o evangelho, então. Glória a Deus, porque Deus quer ajudar você a sair daquele curar. Mas às vezes, pessoal, a gente teima com Deus que é Deus, mas às vezes quem erra somos nós. O problema é esse. Ontem me ligou uma pessoa, que eu também não estou citando o nome, não posso citar o nome de ninguém, me pedindo ajuda em oração pela parte financeira. Pastor, está dando tudo errado. Olha, estou por aqui, ó, de conta, mas não sei o que, mas não sei. Mas eu falei para a pessoa, isso aí eu não vou nem falar nada com você, não é nem questão de orar, isso aí você já sabe o que tem que fazer. Aí eu pensei, a pessoa parou de dizimar, dizimou, parou de dizimar, dizimou várias vezes. Eu falei, você não vou falar nada, você já sabe o que tem que fazer. A pessoa ri, não andei dando dizer, não, moça, que é o quê? Você está entendendo? Aí eu falei para a pessoa, eu falei, você está igual aquele negócio do fogo que eu falo na igreja. Você 10 vezes enfiar o dedinho no fogo, vai queimar, daí ver fogo, gente. Eu sempre que existe, eu enfio o dedinho de novo para ver o que acontece. Então, você está entendendo? Tem razão. Eu falei, então, o que eu faço? Você conserta com Deus. E é até chato eu falar isso para você. Eu falei com a pessoa, até chato, não pode nem falar. Eu vou falar isso para você,
Aí você está pensando que eu não quero dinheiro de ninguém, não, mas eu quero ver a pessoa bem. Só que é pecado você mexer no pé de Deus. Você é santo. Eu tenho que te ensinar a verdade. Você está entendendo? A pessoa sabe que o negócio é santo. Aí, esse aqui ele diz, não, esse aqui está muito apertado, não vou desviar. Como é que a pessoa vai funcionar para ela desse jeito, gente? Hã? Aí eu falei para a pessoa, falei, fulano, você já sabe que toda vez que você fizer isso, vai enrolar mesmo. Porque é a obediência, é a palavra de Deus. Cara, você tem que pedir força a Deus, não é nem mais pastor orar, não. Você tem que pedir força a Deus, porque você já sabe o que tem que fazer. Sim ou não? Se eu sair na chuva, sem guarda-chuva, o que vai acontecer comigo? Eu já sei como me molhar. Não precisa ninguém falar, não, olha, você vai se molhar. Não, eu já sei que eu vou me molhar. Você está entendendo? Sim ou não? Pastor, na hora aí para eu não me molhar, não adianta. Que nem eu falei para a pessoa, eu falei, filho, tem coisas que não é oração, é uma atitude. Isso, ninguém pode fazer nada. Não adianta você me pedir oração para me molhar, né? Melhor você pegar um guarda-chuva, se abrir, vai com o guarda-chuva. Porque eu posso ter orado com você, mas sem guarda-chuva você vai se molhar mesmo. Orando não. Você está entendendo? Você já sabe o que você tem que fazer. Entendeu? Então tem coisas que acontecem que dá ruim que a gente sabe que a culpa é nossa. Mas não sei, sabe sim. Aí passou. Aí expliquei. É mesmo, eu falei, aí passou, sei lá, estava orando, já era quase 11 horas da noite. Aí a pessoa, aí eu fui lá na mensagem, pastora, abençoa aí meu dízimo, meu oferta, não tem para onde foi, a pessoa. Então, a gente fica chata ali de falar, que a pessoa parece até que a pessoa está que a gente que a pessoa dizima, mas não é isso, é obediência a Deus, gente. Porque a gente sabe que se a pessoa não obedecer, ela não vai prejudicar o pastor e a igreja, vai prejudicar ela. Porque se a igreja é de Deus, Deus vai enviar outras pessoas, Deus envia o socorro, o escape, gente. Entendeu? Se o pastor é de Deus, o pastor sempre vai ser socorrido. Porque Deus ele não abandona os filhos dele. Principalmente chamou para pregar o evangelho, que só está pregando ali por amor. Poxa, Deus seria muito injusto, né? Ele não faz isso. Ele falou, quando ele chamou lá o Josué, o que ele disse para o Josué? Não te deixarei, ele não vai desamparar. Algum lugar ele vai arrumar um escape lá, o pastor, para a igreja, entendeu? Vai levantar alguém aí para doar, igual meu pai tem doado aí água, não sei se foi a música que moça falou, a pessoa Deus vai levantando pessoa, mas aquela pessoa que está mexendo com aquilo que é santo, a vida dela vai dar. Não é uma maldição, é a palavra. Você está entendendo? Se nós cremos que a palavra é verdadeira, então a gente já sabe, eu não vou por esse caminho que Deus já me avisou para mim não ir. Isso aqui vai dar ruim, se eu fizer isso vai dar ruim. Eu tenho que fazer desse jeito para ser abençoado. Por isso que a palavra é uma luz. Ela te ilumina. Pô, se eu fizer desse jeito, vai dar ruim. Jesus já falou que não é para mim por ali, ou por aqui. Entendeu? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Entendeu? Aí eu fiquei tempão conversando no celular com a pessoa explicando. Então não é falta de explicação, gente. Não é falta da palavra. Entendeu? Deixa aqui rapidinho que eu vou te mostrar um negócio aqui. Rapaz, vou pedir ajuda do universitário. Eu sei editar, mas agora fugiu da minha mente. O meu povo, Oséias, né? Olha o que Deus falou aqui. Então tem coisas que a gente tem que fugir de força a Deus. Aí eu falei para a pessoa, falei, sabe por que às vezes o inimigo faz isso com você? Conversando com a pessoa, faz você deixar de devolver a Deus que é de Deus. Porque ele quer ver você na sarjeta. Ele quer ver você sendo humilhado pelo que pediu os outros, passando necessidade, todo rasgado, toda rasgada. Ele quer ver você no fundo do poço, na miséria. Então ele convence você a não devolver o dízimo para você ficar mal. Entendeu? E Deus está ensinando você o certo. Aí
O diabo vai lá, põe na cabeça da pessoa, não, esses pastores só querem dinheiro. Você está olhando para o pastor, você não está olhando para Deus, porque dízimo é do Senhor. O pastor só recebe aquilo ali, administra para a igreja, pagar as contas, aquela coisa toda, mas isso é de Deus, pessoal. E eu, quando devolvo meu dízimo, eu não olho assim, estou dando meu dízimo, meu dinheiro para o pastor, eu não vejo assim. Está amarrado com Jesus, eu boto ali, Senhor, é teu. Estou apresentando o Senhor, estou entregando o Senhor que é seu. Você está entendendo? Tem gente que está olhando aqui para a terra, não está olhando para Deus. Sim ou não? Hã? Isso, o demônio está doido para ver você no fundo do poço, pedindo, sendo humilhado. Deus não quer isso. Hã? Deus quer que você passe lá com a sua bolsinha de sacolão, entendeu? Você coma seu papazinho, você até tenha para ajudar alguém. Mas a pessoa não entende. Aí entende errado, faz errado, dá errado. Entendeu? Entende errado, faz errado, dá errado. Então, é Oséias, o que, Natasha? 4, 6, né? Lá no Oséias 4, versículo 6, está escrito assim, preste atenção que é para você entender o que Deus está falando. Ó, o meu povo, ele foi destruído, porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Preste atenção aqui. Está faltando conhecimento? Eu acredito que não está faltando conhecimento, porque aqui tudo está ensinado dentro da palavra. Você está entendendo? Tem casos que é porque a pessoa não tem a palavra, ela não sabe, não sabia. Entendeu? Ah, pastor, mas também nunca devolvi o dízimo, mas é porque ninguém nunca falou para mim que tinha que devolver. Tudo bem, você não sabia. Mas tem casos que a pessoa já sabe e ela não quer fazer diferente. Aí atrapalha tudo. Ele está falando aqui, ó. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Aí ele está falando aqui, ó. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de quem? Dos teus filhos, tá vendo? Coitado dos filhos. Os filhos sempre entram nessa, né? Porque eu li no Êxodo no outro dia. Hã? Se você virar as costas para Deus, ele está falando, eu vou me esquecer até dos seus filhos. Porque a aliança de Deus é com você. Se você for fiel a Deus, Deus tem uma aliança com a sua família toda. Não adianta o diabo querer destruir. Gente, eu tenho experiência com Deus, com filhos, que eu nem falo. Não convém falar. Mas quantas vezes o diabo já tentou pegar, botar a mão nos meus filhos, no meu filho? Eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus, gente. Não é que eu seja mais santo que ninguém, não. De madrugada, Pai, eu tenho uma aliança com o Senhor. E o Senhor falou que por causa da minha fidelidade com o Senhor, meu filho, minha filha não pode fazer isso, nem isso, nem isso. Esse é do diabo. Eu estou pedindo ao Senhor, nunca mais o Senhor deixa ele fazer isso. Porque ele é seu. E, gente, certeza. Depois eu ouvi da boca de pessoas falar comigo. Olha, tomou nojo. É certeiro, porque você é de Deus. Você tem uma aliança com Deus. O diabo não vai poder destruir teu filho e tua filha. Agora, se você virar as costas para a palavra, aí você está, como o pastor Mota diz, perdoa o jeito de eu falar, você está dizimando ele, ofertando eles comigo. Você está entendendo, Siana? Como se você estivesse entregando a sua família, entregando ouro contigo. Entendeu? Então, é você. Se você parar para pensar, preste atenção, você está na posição certa com Deus. Pastor, eu estou buscando a Deus, mas meus filhos estão bebendo, está fumando, está cheirando, está batendo, está quebrando, está prostituindo. Você está sendo fiel a Deus? Pode orar, isso vai acabar. Vai acabar. O diabo não vai conseguir destruir ele de jeito nenhum. Eu posso garantir a você 100% que isso é verdade. Se você está sendo fiel a Deus, pode ter certeza, o diabo não vai conseguir. Eu estava ouvindo aí essa semana inteira
o R.R. Soares estava pregando uma mensagem, porque ele está botando tudo quanto é lugar essa mensagem, de uma mulher que ela estava pedindo ela tinha um filho, né? E o filho casou, tal, aquela coisa toda, deu filho para ela, deu neto para ela. E a menina, acho que já estava com 30 e poucos anos, troço assim. E a menina não. Aí a mãe dela falou para ela, filha, mas vem cá, como você vai casar, vai me dar neto, fulano já me deu neto, né? Aí ela virou para a mãe dela e falou assim, mãe, não espera neto de mim não. Porque eu vou ser muito sincera com a senhora. Eu sou lésbica. A senhora nunca vai ter um neto de mim. Aí a mãe dela disse que aquilo ali foi um baque para ela. Né? Aí ela foi lá, abriu a Bíblia, a mãe, essa mulher, lá da Igreja da Graça, o R.R. a menina também era nessa aí. Aí ela disse que leu lá no livro de Isaías 61, dizendo que nossos filhos são sementes benditas do Senhor. E está escrito mesmo. Estão prestando atenção direitinho? Não deixa escapar nada, não, que você se abençoar. E ela falou, não. Se meus filhos são semente bendita do Senhor, eu não aceito isso na vida da minha filha. E a mulher começou, aí é que eu falo para você, a gente está ensinando um negócio aqui, irmão, mas se você for para uma outra igreja que ensina a verdade, eu lá também, o pastor Mota veio da Igreja da Graça, essa mesmo evangelho. Se você vai para um lugar sério, lá eles também estão ensinando a mesma coisa. O R.S. lá, o pastor Mota, sempre fala, gente, vem para a igreja, gente, não fala para a igreja de domingo. Como que a gente vai vencer desse jeito, gente? Entendeu? Aí ela falou que, nossa, minha filha é semente bendita do Senhor, eu não vou aceitar perder. Ela começou a orar, começou a fazer as campanhas lá na Igreja da Graça, repreendendo o diabo, aquela coisa toda. Daqui a pouco a menina terminou com aquele relacionamento que ela estava. E aí ela falou, mãe, eu vou aceitar, vou voltar para Jesus. Só que a menina ficou com vergonha de voltar para a Igreja da Graça depois de tudo que ela fez. Aí a menina começou a frequentar uma outra igreja, né? Mas também que tem a palavra tudo direitinho. E ela conheceu um rapazinho, começou a namorar um rapazinho, começou a fazer a obra de Deus e Deus libertou a menina. Hoje a menina está liberta, servindo a Deus. Um rapaz na igreja mudou toda a história. Você está entendendo? Você, por causa de você, o diabo não consegue destruir a sua família. Ele pode até tentar, mas não consegue. Você tira teu filho, tua filha, seja lá o que for, dos vícios, prostituição, droga, tu vai tirar. Porque você está sendo fiel por causa de você. A família de Noé foi salva por causa dele. Mas se você rejeitar o conhecimento de Deus, o que vai acontecer? Vamos ler aqui, ó. Ele diz assim, ó. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Olha só. E para que não sejais sacerdote diante de mim. Esqueceste de quê, pessoal? Pessoal, a gente não pode esquecer da lei do Senhor, pessoal. Pastor, o que é lei do Senhor? Lei do Senhor é isso que ele está falando. Você vem na igreja direitinho, você toma a sua santa ceia direitinho, você devolve direitinho o dízimo do Senhor, você não mente. Que a palavra de Deus diz que a mentira o diabo ele é o pai da mentira. Como é que eu vou andar com a filha dele, para baixo e para cima? Como assim, pastor? A filha dele, se ele é o pai da mentira, a mentira é a filha dele. Você está entendendo? Você não anda mentindo, você não anda falando mal dos outros. Tem gente que a língua coça, a pessoa não consegue ficar sem falar mal de alguém. E julga. Aí o cara sofreu um acidente também. A mãe dele era espírita, por isso que o filho falou assim, irmão, para de julgar os outros.
Entendeu? Isso é uma tristeza, uma tragédia, mas você tem que ajudar aquela pessoa em oração. Tadinha, a pessoa nem conhecia o evangelho, como que ela ia saber? Tá entendendo? E outra coisa, uma tristeza, uma situação difícil pode acontecer na vida de qualquer um. A gente tem que orar. Sim ou não? Significa que aconteceu porque a pessoa era ruim, a pessoa não vai parar com esse negócio. Aí isso aí que acontece, a pessoa está passando uma necessidade, passando fome, tadinho, porque xingou o outro, sei lá, passando fome porque xingou o outro. Você está julgando ela, daqui a pouco você está passando fome também. Porque a Bíblia diz que é inexcusável vós, quando julga, seja quem quer que seja. Que você que julga, tu está condenado a fazer o mesmo, e aí? Daqui a pouco você também está com fome, você julgou o outro. Você já viu o filho de fulano? Jesus não vale nada, é um marginal. Daqui a pouco, teu filho está começando a fazer uns troços estranhos aí. Você tem filho também, então não julgue ninguém. Ora, já viu o filho de fulano está roubando? Vamos orar por ele, que ele vai parar de roubar. Gente, eu já orei por tanta gente que estava preso, que roubava e não rouba mais. Já orei por pessoas que se prostituíam, hoje não se prostituem mais. Pessoas como esse caso aí que o R.R. Soares falou, eu não tenho nem conta de quantas pessoas que eu já orei nessa situação. A pessoa está hoje em dia vive normal. Vive com seu parceiro, com a sua parceira e está lá em paz. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer, orar, não julgar. Então, você guardar os mandamentos do Senhor, você ouvir o conselho de Deus. Isso que o pastor está usando lá, Deus está usando lá o pastor para falar, seja firme com Deus, pega sua bolsinha, dia de domingo, vem para a igreja. Mas eu não venho por causa do Bernardino, porque lá em casa é difícil. Irmão, esquece. Você tem que amar a sua família acima, você tem que amar Deus acima de todas as coisas. Eu, quando comecei a vir para a igreja, eu vinha para a igreja, meu marido não vinha, meus filhos não vinham, às vezes eu saía de casa, estava numa praça de guerra. Um querendo bater no outro, um xingando o outro. Eu saía assim, me desviando assim, pegava minha Bíblia e ia embora, irmão. Eu ficar ali, eu vou resolver alguma coisa. Eu vou ficar aqui, esse cara tirar uma confusão. Esse cara tirar uma confusão, até você apanha. Não. O problema é esse. Eu entro no espírito, vou tirar uma confusão, até você vai apanhar se desejar. Você tem que ir para a igreja, pessoal. Aí eu chegava lá, orava no final do culto, pastor, ora aí, porque eu saí de casa, o negócio estava estreito lá. Não sei nem se tem definido, o que aconteceu lá. Mas nada, isso é espiritual, fecha seus olhos. Aí o pastor orava, quando chegava em casa, estava uma paz. Um deitado, outro jogando, vendo televisão, acabou o problema. E se eu não vou? Aquilo era para mim não ir mesmo. Já me atacava para mim não ir. Usava meu marido para arrumar problema na hora de sair. Na hora de eu sair para a igreja. Arrumava lá o tumulto entre os filhos, lá o pessoal lá para arrumar confusão. Na hora de eu sair para ir para o culto. Era para mim não ir. Mas eu falo, não, eu vou. Mas foi por isso que Jesus conseguiu fazer a obra que ele tinha que fazer. Gente, hoje em dia eu tenho uma coisa lá em casa que era o maior tesouro da minha vida, que eu sempre pedia tanto a Deus. Meu Deus, se eu tiver isso, eu vou ser muito feliz. Hoje em dia eu tenho lá em casa. Eu duvido que você vai adivinhar o que é. Paz. Hoje você falou tudo, paz. Porque lá em casa não tinha paz. Tinha hora que eu sentava do lado de fora e falava, meu Deus, dá vontade de sumir. Aí eu olhava lá para dentro, nem voltava para dentro. Eu não tinha paz, não tinha sossego. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho paz. Entendeu? Mas se eu não busco a Deus, se eu ficar, não vou não, porque é muita confusão, não vou não, porque é muito problema. Mas porque é muito problema que você tem que ir. E para Jesus resolver o seu problema. Que você vai para a igreja, você vai ouvir. Aí vai nascer a fé, que tem que ser do seu coração, não pode ser da sua mente. E com essa fé, você vai vencer todos os seus problemas. Como Davi venceu Golias lá, por quê? Pela fé.
Entendeu? Mas se você não vai para a igreja, você vai continuar com o mesmo problema. Porque você não tem fé para vencer o troço, vai continuar te atacando ele. Até a hora que você comentava. Tem gente que não aguenta mais, suicida, acaba no casamento, vai embora de casa. Você está entendendo? Então é por isso que a gente tem que ir para a igreja. E a gente tem que aprender o seguinte: não é só na sua vida, na vida dos pastores, todos nós. O inimigo tenta se levantar, pessoal. Mas você tem que ser uma pessoa que aprendeu com Jesus. Ele disse assim: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. O Josafá, quando começou a se levantar, ele estava tranquilo, sossegado. De repente veio um aviso: olha, veio uma grande multidão da além do Jordão. É muita coisa contra você. Eram 3 exércitos que se juntaram para destruir o Josafá. E ele lá tranquilo. Já viu quando você está em casa tranquilo, vendo televisão? Tomando teu cafezinho. Daqui a pouco, daqui a pouco alguém te liga. Sei lá, o zap. Ou alguém chega no teu portão, tira o teu sossego. Ai, cuidado, ameaça tudo. O Josafá estava tranquilo, daqui a pouco veio o pessoal. Olha, eu vou te falar não, vem o pessoal ir atrás de você. Você está entendendo? O Josafá, a Bíblia diz que ele temeu. Ele ficou assustado, o negócio era tenebroso. Veio uma má notícia, sim ou não? Você está pensando que não vem má notícia na sua vida? Vem. Daí do nada você está lá, vem uma péssima notícia. Meu Deus, o que eu faço? Eu me desespero, eu me mato? Não. Josafá não pensou isso. Vou me matar. É melhor eu morrer do que eles me matarem. Ele não fez isso. Gente, vamos despedir logo. Melhor a gente se entregar logo. E não foi isso que ele fez. Diante daquela má notícia, ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele até temeu. Ele pôs-se a buscar o Senhor e aplicou um jejum. Por quê? Porque a casta de demônios só sai com oração e jejum. O que é pôs-se a buscar o Senhor? Buscar o Senhor é orar, ir para a igreja ouvir o que Deus vai falar comigo, o que eu tenho que fazer. Você está entendendo? Ele pôs-se a buscar o Senhor. E aí veio aquela notícia, né? Depois que ele orou aquela coisa toda, Deus usou um profeta e falou para ele: Josafá, falou com ele e com todo o povo, né? Porque o povo também juntou todo mundo. Preste atenção, quando você ama alguém, você está vendo a pessoa passando uma luta, sim? O que você vai fazer? Você vai criticar, vai julgar ou vai juntar com ela? Filho, presta atenção, fulano, eu vou fazer um jejum junto com você, eu vou te ajudar nessa. Vou estar te ajudando em oração. Você tem que juntar com a pessoa, não se apartar. Você está entendendo? Então o povo se juntou com Josafá para orar e jejuar. Deus mandou a mensagem. Tu, moradora de Israel, tal, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis. Porque ele ficou assustado, ele temeu por causa daquela notícia. Às vezes tem coisas que vêm sobre a sua vida que você fica assustado. Meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou vencer isso? Entendeu? É muita coisa, meu Deus. Parece que é uma coisa atrás da outra. E ele disse: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Deus ainda falou: é grande o negócio. Eu sei que é grande. Mas não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão. Porque a peleja não é mais sua. Agora é minha. Essa luta não é mais sua. Eu estou tomando frente. Quem vai vencer agora sou eu. Porque eu não sei se você já viu em Êxodo, não me fala, não sei se é Êxodo ou Gênesis, que está escrito lá que o Senhor é que luta as nossas batalhas. A nossa parte é obedecer, buscar o Senhor e crer. É Ele que vai vencer. Então ele falou: essa peleja não é mais
sua. Gente, preste atenção, só quando Deus fala isso, você tem que crer. Peraí, se não é mais minha, Deus, eu estou entregando. Por isso que ele falou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele falava, você tem que pegar o seu problema, o será a sua prosperidade, a sua família, aquilo que está sendo um problema na tua vida, teu filho, tua vida, teu pai, tua mãe, você tem que pegar aquela situação, ir até Deus e entregar na mão dele. E preste bem atenção, confia nele. Confia, porque às vezes você confia desconfiando. Eu estou dando um exemplo, eu tenho um problema com meu filho lá, né? Aí já aconteceu isso. Pastora, você foi lá correndo resolver, não foi? Irmão, preste atenção. Tem coisas que se eu estiver lá, eu não vou conseguir resolver. Aprenda isso, tá entendendo? Tem coisas que eu posso ir lá, eu não vou conseguir resolver, porque só Deus é que faz. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Aí, pastor, a senhora teve problema, a senhora foi para onde? Me explica aí. Lá. Não é isso que Deus falou? Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e vai orar. Eu me coloquei em buscar o Senhor, como Josafá. E orando, aplicando jejum, aquela coisa toda, orando, mas irmão, não é que não, é orando mesmo. De manhã, Senhor, essa situação. De madrugada, Senhor, essa situação. De tarde, você está entendendo? Orando sério. Daqui a pouco vem a notícia, igual Josafá. Cadê o problema? Sumiu. Mais uma vitória de Jesus. Porque às vezes você acha que você que pode resolver aquele problema. Não é. Quem luta as nossas guerras são Deus. Não adiantava Josafá tentar ir vencer aquele exército, com a quantidade de homens que ele tinha, ele não tinha condições de vencer. Por que Deus não mandou Josafá atacar? Porque não tinha condições de ele vencer com aquela quantidade de homens que ele tinha. Quem venceu aquele exército foi Deus. O Josafá orou, jejuou, ouviu a palavra. Olha só o segredo de Josafá. Orou, porque ele pôs-se a buscar o Senhor. Aplicou o jejum, ouviu a palavra. O pastor não está dizendo ali que ele ouviu. Tá, porque o profeta não falou com ele. Não falou com ele. Essa peleja não será. Então, mas ele ouviu. Ele ouviu o profeta. Ele ouviu a palavra. E sabe qual foi o quarto passo que Josafá fez? Arrumou lá os cantores e foi lá adorar a Deus. Enquanto ele estava adorando, o Senhor veio, baratimou lá o exército, destruiu, eles morreram tudo assim na frente de Josafá. E Josafá, o pessoal cantando. Foi isso que o Senhor fez. Vocês estão entendendo? Não adiantava Josafá ir lá tentar resolver. Tem coisa que não adianta. Não é você que vai fazer, Deus. Deus quer que você adore. Deus quer que você creia. Deus quer que você busque Ele. Sim ou não? É assim que você vai vencer. Você vai vencer através da palavra, através da sua fé, através da sua busca em Deus. Sim ou não? Vê essa mulher aí, ó, que ela disse que ela soube o negócio da filha dela. O que ela fez? Ela leu lá na palavra, então minha família, meus filhos são benditos, então tá. E começou a buscar Deus. Ela não foi lá ficar atrás da filha dela, não. Começou a buscar, ela disse que começou a buscar lá na Igreja da Graça, indo para as campanhas, não sei o que, daqui a pouco a filha foi liberta. Não adiantava ela ir lá discutir com a filha, não adiantava ela ir lá querer mudar a cabeça da filha dela. Ela ia arrumar problema. O diabo já tinha feito a cabeça da filha dela. É igual eu quando usava droga. Não adiantava ninguém falar comigo. Eu era viciada. Isso é espiritual, pessoal. Minha mãe tentava falar comigo, eu fiquei agressiva com a minha mãe. Xingava a minha mãe. Entendeu? Meu pai não adiantava. Eu respeitava um pouquinho meu pai. Meu pai falava, eu ouvia, sim, senhor. Quando ele virava as costas, eu ia para o mundo. Isso é vício. É um espírito. Isso só sai em nome de Jesus. E tadinha, minha família não conhecia isso.
Entendeu? Minha família não conhecia esse lado de espiritual. Por isso que. Entendeu? Mas um dia Jesus chegou na minha vida, o negócio mudou. Aí teve outras pessoas da minha família que foi liberta disso. Como? Eu fiz também igual Josafá. Pensa você que eu fui lá, olha, isso aí é. Eu sei que não adianta falar, gente. Eu já passei por isso. Eu nem perdi tempo. Eu comecei a orar, jejuar, buscar a Deus, daqui a pouco cadê? Aí sendo liberto, o outro vai. E vai tomando nojo. Nojo, Senhor, eu quero que tome nojo. E a pessoa toma. Daqui a pouco não aguenta nem fazer aquilo mais. Porque Deus disse que todo aquele que pede, isso, entendeu? Tem que fazer como Josafá. Então, às vezes o negócio se levanta, você pensa, mas eu estou na igreja, por que está acontecendo? Irmão, mas você está na igreja não significa que o diabo vai tentar te atacar, não. Aí que ele vai tentar te atacar mesmo. Você está na igreja, ele só não vai conseguir. Ele não vai ter sucesso na sua vida como ele tem sucesso na vida daqueles que não estão buscando a Deus. Que aquele lá ele destrói nos vícios, né? Não ser na sua vida, ele não vai conseguir destruir ninguém. Se você continuar posicionado como cristão, não aceito, Deus pode soltar minha família, você está entendendo errado, eu tenho uma aliança com Deus, ele não fica. Agora, se você baixar a guarda, aí ele fica assim mesmo, cada um nasceu com um pedacinho, você está entendendo? Todo mundo está assim mesmo, você está perdido. Não, mas você é diferente, você tem uma aliança com Deus, você vai aceitar se você quiser. Se você não quiser, você vai fazer como Josafá. Peraí, eu tenho Deus. Agora eu vou invocar ele. Senhor, o Senhor não mandou te invocar na hora da angústia? Tu vai fazer igual essa mulher fez. Senhor, minha família, não está escrito que bendito é os frutos do meu ventre? Que meus filhos serão discípulos do Senhor. Discípulos é ensinado por Deus. O Senhor não ensinou a beber, o Senhor não ensinou a se prostituir, o Senhor não ensinou a xingar os outros. Não é isso que o Senhor está ensinando meus filhos, não. Então eu não aceito isso na vida deles. Não, Senhor. Vai lá, põe tua mão lá, mas o Senhor vai mudar, vai fazer. E Deus escuta, pessoal. Você não pode ser incrédulo. Deus escuta. Quantas vezes eu já fiz isso? Entendeu? Meus filhos, de vez em quando, davam uma escorregadinha, eu chegava lá, Deus não aceita, é meus filhos. O Senhor prometeu, tal. Daqui a pouco, pode deixar, família. Nem se preocupe com isso, está resolvido. Daqui a pouco, quando olhar, cadê ele? A Bíblia do braço, aleluia, glória a Deus, mudou, irmão. Você está entendendo? É isso, Deus faz, você tem que crer. Se você não crer, fazer o quê? Tudo é possível? O que crer? Vamos aqui para encerrar. Ele está dizendo aqui, também esquecerei dos teus filhos, né? Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. E eu mudarei a sua honra e vergonha. Aqui eu já expliquei, eu preciso explicar. Que às vezes não é, às vezes a pessoa não quer aceitar o conselho de Deus. Você está entendendo? Um dia, Marisa, paz do Senhor, às vezes a pessoa não aceita o conselho de Deus. E se você não aceitar o conselho, aí como sua família vai ser salva? Agora a gente vai lá no livro de Marcos para a gente finalizar. Abre o seu coração para você entender o que Deus está falando. Glória a Deus. Às vezes você está passando uma situação, pastor, eu acho que isso não tem mais jeito. Irmão, como não tem mais jeito? Deus disse que para Deus tudo é possível. Entendeu? Mas você precisa crer em Deus. Você tem que parar de duvidar das coisas de Deus. Ele está falando lá no livro de Marcos. Deixa eu ver. Marcos 9, lá no versículo 14. Glória a Deus. Marcos 9, versículo 14. Isso aqui está falando a história de um homem. Presta atenção. Ele estava passando sérios problemas com o filho dele. Ele tinha um filho. E o filho, ele já não sabia mais o que fazer com aquele filho. Às vezes a pessoa pode estar passando por uma situação dessa. Pastor, eu estou com um parente meu
nos vícios, eu estou com um parente meu na prostituição, eu estou com uns parentes meus, sabe, que está fazendo umas coisas erradas. Tem hora que eu fico até preocupada, com medo de matar, de fazer alguma coisa. Sim ou não? O que eu faço? Aí a Bíblia está falando para você que é o que para você fazer. Como que esse homem saiu desse problema? A gente vai ver, vai ouvir, vai aprender e você vai botar em prática. Por isso que você tem que prestar atenção quando você vem para a igreja. Não deixa nada te distrair. Você está aprendendo com uma pessoa aqui que passou um problema difícil e conseguiu sair. Como que você vai sair? Do mesmo modo que ela saiu. Glória a Deus. Amém? Sim ou não? Preste bem atenção. E isso aqui não é só filho, parente, não. Você pode ser a tua prosperidade. Pastor, Deus que me perdoa, parece que ser corpo está amarrado. Mas, irmão, Deus pode fazer florescer o seu deserto. Ele fez brotar água da rocha. Mas da onde que eu vou tirar? Não é você que vai tirar. Quem tirou a água da rocha foi Deus. Ou foi o pessoal que tirou? Entendeu? Você, da onde eu vou tirar? Mas não é você que vai tirar, é ele que vai tirar. Você está querendo tirar, é muito complicado. Glória a Deus. Então, ele está falando assim, ó, vamos lá. Marcos 9, versículo 14. Ele diz assim, ó. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. É isso? Até você fica ouvindo, presta atenção, você fica ouvindo pessoas que não tem nada a ver com Deus. Pessoa que gosta de debater palavra, entendeu? Negócio de cuidado com esse negócio de revelação. Ih, irmão, você está indo para o lado errado. E Deus está falando para você ir para o lado certo, você fica insistindo em ir para o lado errado, aí você está atrasando a vida da sua família. Você está entendendo? Irmão, tudo que Deus falou está aqui, ó. Pastor, é incrível. Eu fico pensando assim, como é que pode a pessoa saber certinho o que está acontecendo na minha vida? Só pode ser Deus. Irmão, o diabo sabe o que está acontecendo na sua vida, que é ele que está fazendo. Aquilo de ruim que está acontecendo, é ele que está fazendo na tua vida. Como é que ele não sabe o que é? Ele conhece, a Bíblia diz que ele anda ao vosso derredor. Ele conhece tudo na sua vida. E a palavra de Deus diz sobre uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação, mas era um espírito maligno. Ela adivinhava lá, dava luta, o Senhor, até que uma hora Paulo libertou aquela menina. Então, se você quer vencer, você tem que ficar com Jesus, você tem que parar. Esse pessoal quer um ser melhor do que o outro, quer um disputar quem sabe mais, e o povo está tudo sofrendo. Tudo caído, tudo derrotado, não é isso não. Deus quer que a gente seja sábio, que a gente escuta a palavra, aprenda para colocar em prática na nossa vida, para resolver nossos problemas, não é para saber mais do que o outro, para ficar disputando. Tem muita gente disputando por aí, a família está tudo de cabeça para baixo. O pessoal está por aí disputando, entendeu? Daqui a pouco Jesus vem, a igreja é arrebatada e eles estão lá. Não, mas Jesus, estou na arca primeiro, eu vou ficar. Não está entendendo? Não é isso que Deus mandou fazer, não, gente. Deus mandou pregar o evangelho. O que é evangelho? Palavra. Esse negócio que, Deus mandou te dizer, irmão, esquece isso. Você quer ser feliz ou não quer ser feliz? Então tem que ir do que Deus está falando. Glória a Deus, prestar atenção direitinho que Deus está falando. Então lá, o pessoal estava ali disputando o negócio dele. O cara com problema sério, o filho dele quase morrendo ali, eles disputando. Entendeu? O cara com problema sério, capaz de disputar a palavra. Ele está dizendo aqui, ó. E alguns escribas que disputavam com eles. E logo da multidão, vindo, ficou espantada. Não. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, saudava. A multidão meteu o pé ali, ó. Olha lá, vem o cara lá aquele lá sabe, aquele lá as coisas acontecem. Deixou os escribas lá discutindo lá, porque você está entendendo?
Ah, o cara com problema sério, o filho dele com problema sério, o pessoal de vez se preocupar como ia salvar o menino, eles estavam discutindo, disputando lá quem sabia mais. Então ele está falando aqui, ó. E perguntou aos escribas, os escribas, né? Que ele discute com eles. E um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. Aí ele explicou: sabe o que acontece? Eles estão batendo boca e discutindo aí, e eu estou com um problema sério. Eu trouxe aqui meu filho, que ele tem um rapaz, ele já sabia que aquele menino tinha um espírito maligno. Você está entendendo? Que às vezes você está pensando que a prostituição, o vício, isso é sem vergonhice. A pessoa não para porque não quer. Não é isso, gente. Isso é um espírito que usa a pessoa para beber, para fumar, para se prostituir. Você está entendendo? Que isso, pastor? Gente, eu fui assim. Eu cheirava, eu bebia, eu fumava, eu sei o que eu estou falando. Mas eu quero. O maior sonho da minha vida era parar de beber. Parar de fumar, parar de cheirar. Quantas vezes eu sentada assim, eu chorava igual criança. Eu quero mais isso, mas não conseguia largar, porque aquilo era um espírito que me usava. Às vezes eu estava quietinha dentro de casa, e hoje eu não vou sair não, vou assistir um filmezinho, que eu queria parar com aquilo ali. Assistindo um filmezinho, daqui a pouco vem aquilo, vai beber, vai beber, vai beber, tem que beber. Eu senti até o cheiro da droga. Começava a me dar aquela agonia, parece que se eu não fosse beber, eu ia pirar ali. Se eu não usasse droga, parecia que eu ia morrer. Lá ia eu, desligava a televisão, parava tudo e ia para a rua beber. Comprar cerveja, tá entendendo? Já ligava pro Samuel, traz um negocinho lá da boca lá. Isso é demônio, gente. Eles são espíritos que não têm corpo. Eles foram lançados lá do céu aqui na terra. E ele precisa, para ele fazer essas coisas, de um corpo. Ele precisa usar o corpo para cheirar, para beber, para fumar, para se prostituir. Ele precisa de um corpo. Aí ele vai entrar em alguém. Aquela pessoa ali. Ele conseguiu entrar, ele vai entrar ali. E ali ele usa a pessoa para beber, para fazer o que ele quer. A pessoa não tem a palavra, a pessoa é fraca, ela faz. Ela bebe, a pessoa vai lá. É o diabo que está bebendo. Que isso? Gente, vocês, eu vou te falar, tem gente que tem medo de vídeo de espiritismo, não tem? Eu não sei o que ele tem, mas tem gente que tem medo. Deus me perdoe botar um troço desse ali. Bota um vídeo desse lá que você vai ver quem é que bebe. Os próprios espíritos pedindo a bebida, pedindo cigarro, o Zé Malandrinho pedindo o bagulho dele. Vai lá que você vai ver. Bota lá no grupo, pesquisa lá que você vai ver a pombagira lá. Dá mais. Dá no cigarro. Entendeu? Vai lá que você vai ver quem é que faz isso. Por que você acha que nós oferendas aí nesse negócio? Hoje em dia não se está botando mais isso não, porque hoje em dia que nem o pastor está falando, se bota mais frango, não, se bota o caldo que quinoa, que é mais barato. O negócio está sério. Bota mais a farofa mesmo para encher, né? A farofa enche mais. Mas antigamente, nas encruzilhadas, você nunca viu garrafa de cachaça? Champanhe, cigarro? Por que as pessoas oferecem isso para os espíritos? É ele que bebe. É ele que fuma. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ele só está usando a boca do seu parente para fazer isso, mas é ele que está fazendo. Se você tiver esse entendimento, você vai amarrar aquilo ali. Você não vai usar mais para o parente, não. Sei que você, o corpo dele ou dela, você não vai usar. Amor para você, ele não usa mais. Ele vai sair. Só que você, de vez você falar com o bichinho, mandar ele parar de usar o seu parente, você fica assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, tira a vontade do meu marido de beber. Mas não é o seu marido que está bebendo. Você está entendendo?
Tira a vontade do meu filho. Mas, irmão, não é seu filho. Acorda. Senhor, não desfaz o meu filho, mas tomar nojo, e mais nojo que o diabo não consiga mais usar ele. Em seguida, ó demônio, você não vai mais usar o corpo e a boca dele para fumar, para usar isso. E ele sai, o diabo sai. Ele está proibido de usar. Como é que ele vai usar? Se você proibiu ele em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você proibiu em nome de Jesus, ele não pode mais. E aí? Você tem que aprender a fazer essas coisas, gente. Vou ali tomar uma cerveja. Você já entra no cantinho, demônio. Em nome de Jesus. O corpo dele você não vai usar para beber. Eu estou te amarrando, você está proibido de usar ele para beber. Jesus. Daqui a pouco vem pessoas de novo. E aí, então deixa uma cerveja, mas hoje está muito frio. Eu vim para casa, eu não vai conseguir. Eu fazia isso com meu marido. Depois que eu vim para a igreja, tinha pessoas que da minha família que ainda eram assim. Eu toda madrugada eu estava lá. Eu acordava, tu não vai usar meu marido. Meu marido estava fora de casa no início. Não adianta, você não vai conseguir mais usar ele. Meu marido tomou nojo, foi liberto. O diabo não conseguiu mais usar ele. O corpo dele para essas coisas. Entendeu? Ele está morando ali, então ele acha que sentir vontade de tomar um negocinho, ele vai lá e domina a pessoa. Vai lá, compra um negocinho ali, aí a pessoa vai lá. Entendeu? A pessoa sendo liberta, deixa eu te explicar o que acontece. Aquele espírito sai da pessoa como saiu de mim. Hoje eu tenho nojo dessas coisas. Nojo, pessoal, nojo. Eu senti um cheiro de bebida, tem duro no meu estômago. Mas eu bebia caixas de cerveja. Bebia vinho, bebia uma... Porque o que estava em mim é que bebia. Hoje ele não está mais, então eu não sinto. Aquela vontade era dele, não era minha. Eu não sinto vontade dele. Fumava 3 cartelas de cigarro por dia. Normal, quando eu estava bebendo, eu fumava mais. Eu não, ele fumava através de mim. Hoje, tem gente que quer ver me sufocar e a pessoa jogou fumar de cigarro no meu rosto. Às vezes eu desfaço assim, outro dia eu saí com a Natasha, não foi? Eu falei, caraca. Entendeu? Porque não é eu. Aquilo era um espírito que estava me usando. Hoje eu sou liberta. Então ele não pode me usar mais. A mesma coisa é droga também. Eu ficava doida, tem que cheirar, tem que sentir até o cheiro da droga. Hoje em dia, você pode botar um caminhão de droga ali, pra mim aquilo ali nada é a mesma coisa. Sim ou não? Não tem nem pinguinha assim de vontade de ali cheirar. Sabe por quê? Porque o que estava em mim e sentia aquela vontade saiu. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então eu não sinto vontade de fazer isso. Então isso é um espírito que está usando aquela pessoa. Você tem que entender isso. Esse pai aqui, ele já tinha entendido. Pois tem um espírito no meu filho. Não vai adiantar eu ficar levando ele para lá, para cá. Eu tenho que levar ele até Jesus. Você entendeu que tem um espírito agindo na vida do seu parente? Você tem que levar aquela pessoa até Jesus. Só assim que você vai libertar aquela pessoa. Pastora, mas como que eu vou levar a pessoa até Jesus se a pessoa não quer ir para a igreja? Você vai levar ela até Jesus, criatura, orando por ela, jejuando por ela, buscando a Deus por ela, sendo fiel a Deus. Aí você vai levar aquela pessoa até Jesus. Que é da sua fidelidade, Deus vai libertar aquela pessoa. Estão entendendo? Sim ou não? Daqui a pouco a pessoa começar a procurar uma igreja, a pessoa não fuma mais, não cheira mais, não bate mais, não briga mais, a pessoa vai ser liberta. Só que a libertação da pessoa vai depender muito de você. Que se você ficar igual ioiô, uma hora você está dentro da igreja, outra hora você está fora. Uma hora você começa a campanha, outra hora você para a campanha. A pessoa vai ficar assim, o demônio sai do teu parente, daqui a pouco ele volta. Para de fazer aquilo ali,
Aí você sai da igreja, ele volta a fazer tudo de novo. Então, é você que está oscilando. Você tem que ficar firme. Não, eu vou buscar Deus direitinho, chega, nada me separa mais de Jesus, vou ficar firme com Deus. Aí sim, ele vai sair mesmo, vai bater em retirada e não volta mais. Quando ele tentar voltar, tá você lá, opa, vou para a igreja. Aí, não foi hoje, não foi dessa vez, entendeu? Aí ele tentar voltar para o seu parente, você vai orar. Ele, não foi dessa vez, ele não consegue mais. Agora, se você fica entre e sai da igreja, ele vai e volta. Vai e volta. Aí você atrapalha. Tem uma hora que ele vem, só Deus sabe se você vai sair. Entendeu? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, o pai desse rapaz já sabia que tinha um espírito atacando o filho dele. Você já tem que saber o que é. No caso desse menino aqui, ele não era um vício. Era uma doença que também é espiritual. E às vezes a pessoa não vence aquela doença porque ela acha que é normal. Ah, não, mas isso aí foi o tempo, foi não sei o que eu comi, foi não sei o que eu fiz. Enquanto Jesus falou lá no Lucas 13, acho que 13, 10, né? Ele falou lá que há 18 anos Satanás mantinha aquela mulher presa naquela doença. A doença também é espiritual, pessoal. Se você falar com a doença, como Jesus falou com aquela figueira, que ele amaldiçoou e falou, nunca mais haja fruto de ti, aquela figueira se secou, esse mal vai sair. Eu estou com um testemunho aí que eu não posso ainda botar, porque ainda não tem autorização da pessoa. A pessoa mandou um vídeo, não foi não, um vídeo do pé dela horrível. Só Deus sabe como é que tá. Estou falando horrível, assim, tudo inflamado, ela com dores. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. O troço não secava de jeito nenhum. Aí eu fiz uma oração pela pessoa, falei, olha, em nome de Jesus, eu vou fazer com você igual Jesus fez com aquela figueira. Eu estou declarando você curado, eu estou profetizando que isso vai se secar, igual aquela figueira secou. Isso tudo vai sair, vai se secar. Você tem que enviar a foto que a pessoa mandou para mim ontem. Pensei que saiu, mas no outro dia a pessoa mandou mensagem, pastora, a senhora orou num dia, no outro dia começou a sair tudo. Não saía, de jeito nenhum. Disseram que ia ter que operar para tirar, porque eu não queria sair de jeito nenhum. Começou a sair tudo. Ontem a pessoa mandou uma foto, pensei que você está entendendo? Se você falar sério com aquela doença, eu não aceito, você não é minha. Tu vai sair em nome de Jesus. Como é uma origem espiritual, tu sai. Mas a pessoa fica na religiosidade. Não, mas o meu caso não tem mais jeito. Não, mas o meu caso não é isso não. Mas como não, irmão? Se Deus quer curar todos, mas ainda não chegou a hora. Se for da vontade de Deus, um dia você curar. Deus quer que você seja curado hoje. Hoje é o dia. Porque se você tem um filho, você tem uma filha que está gemendo de dor. Se você tivesse o poder de curar ela, você ia deixar para curar semana que vem? Fala a verdade. Então por que Deus vai fazer isso, gente? Não, deixa sofrer mais um pouquinho. Não, mas Deus não é assim, não. Deus quer curar hoje, agora. Se você entender, se você crer, tudo é possível que crer. Glória a Deus. Então esse menino aqui, vamos lá. Ele disse assim, ó. E toda a multidão vendo ficou espantada e morrendo saudável. E perguntou os espíritos, o que discute com eles? E um da multidão respondendo e disse, mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo e enche onde quer que apanha, despedaça e espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse a seus discípulos, né? Ó, presta bem atenção. Vamos voltar aqui rapidinho. E enche onde quer que o apanha, despedaça e espuma
come, range os dentes, vai se secando. Não é isso? E eu disse ao seu discípulo que expulsasse, ele não puder. Presta bem atenção. Esse menino, ele tinha um espírito de epilepsia. Gente, eu tenho aqui na igreja aqui, já foram 2 ou 3 pessoas, mais ou menos, curadas de epilepsia, de ataque epilético. Porque eu, quando vi lá do pastor Mota, eu sabia já o que é isso. Porque o meu pastor, ele já foi lá de uma religião, né? E ele disse que lá, esse espírito é chamado de Emolu. E esse espírito manifesta lá meia-noite. Tem que botar cortina, um montão de coisa lá quando ele manifesta. E aí a pessoa cai lá, que ele diz que é ataque epilético, né? Você se entorta toda, esse é um espírito. Um dia tinha uma criança lá dentro da igreja tendo um ataque de epilepsia. No culto que eu estava, eu era obreira. E aí o pastor chamou a mãe dela, neta da pastora Conceição, o garoto já está grandão. O pastor chamou ela lá, calma, que eu sei o que é isso. Eu ouvi o meu pastor expulsando, o espírito de Emolu, sai dessa criança, você nunca mais vai atacar ela. A criança dormiu logo em seguida, acordou até hoje, nunca mais teve um ataque de epilepsia. Isso é um espírito. Você entendeu? Que ataca a pessoa. AVC, aí paralisa uma parte do corpo. Ele odeia tudo que é de Deus e que se chama Deus. Os espíritos imundos, ele quer destruir a humanidade, ele quer ver a pessoa massageira, ele quer ver a pessoa toda torta, ele quer ver a pessoa entrevada em cima de uma cama. É ele que faz isso. Não é a natureza, não, gente. Deus não criou você, Deus criou você perfeito, com saúde. Ele é que faz isso. Você não tem o conhecimento da verdade, você aceita. Não, isso aí foi muito sal que eu comi. Irmão, por que antigamente não tinha isso? Já existia sal, já existia açúcar. Não? Por que o pessoal vivia 400, 500 anos, você não via falar isso, que tinha problema de pressão, que tinha problema de... Você nunca ouviu falar do pessoal lá. Vocês não estão entendendo? Vocês já leram o Antigo Testamento? Vocês já viram falar em... Como é que eles falam o nome da pressão? Ou eles falam outro nome? Hipertensão. Você não ouve falar nessas coisas. O Noé, ele morreu com 120 anos. Ele nunca ouviu falar que ele teve um problema de pressão. Não sei se... O Noé não, o Moisés. O Noé, não sei quantos anos Noé morreu, 400, sei lá, quase 500. Ele nunca ouviu falar. Olha que o cara vive mas quase 500 anos. Eu não sei se foi Noé, não. Mas teve um homem, não sei se é Metusalém, tem um homem na Bíblia que viveu muito, irmão. Gente, 500 anos é muita coisa pra você viver. E o cara não teve nada disso. Nada de Alzheimer, não lembrava mais das coisas, não ouve falar isso na Bíblia. Você está entendendo? Aí hoje em dia o pessoal inventa. Aí você tem uma tristeza, que mesmo você ir orar um vazio. Jesus disse para você fazer o quê? Invoca-me no dia da angústia. Deus vai te preencher, irmão. Aí você tem uma tristeza, pronto, você está com depressão, está com crise de ansiedade, está com mais não sei o quê, a pessoa se entope de remédio, daqui a pouco o remédio é que deixa a pessoa meio plantando mesmo, que é outra coisa, você está entendendo? Pois se fosse assim, o Paulo ia morrer de depressão, tadinho. Levava varado, ficava preso, perseguido entre os irmãos. Os discípulos, então, coitado. O João preso lá na ilha de Patmos, quando escreveu o negócio do Apocalipse, ele já morria de depressão. Tu não ouviu falar, poxa, fulano se matou, Pedro se matou de tanta perseguição. Você está entendendo? Então a gente tem que entender o que é espiritual e o que não é espiritual. Ali tem um espírito atacando a sua saúde, atacando a sua prosperidade, atacando os seus filhos, atacando a sua família, e você está lidando com aquilo ali como? Não, isso é assim mesmo. Então, não é assim, pessoal. Está na hora de você levantar a cabeça, se botar na posição de Cristo, amarrar aquilo ali e mandar embora, ficar crendo. A sua vida mudar, entendeu? Se um espírito, ele sabe que você não sabe que é ele vai ficar ali, disfarçado. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele diz assim, ó. E enche onde quer que o apanhe, se despedaça, e range os dentes, vai se secando. E eu disse que seus discípulos expulsassem, mas não puderam.
E ele respondeu e disse: ó geração incrédula. Geração incrédula é aquela pessoa que não crê. Às vezes a pessoa não está crendo que aquilo ali é espiritual. Não, isso é assim mesmo e tal. Aí ele disse, ó, até quando estarei convosco e até quando sofrereis ainda? Mas se você não tem necessidade de viver sofrendo, você podia ter se livrado já disso há muito tempo. Tem gente que está sofrendo, já era para ter mandado o mal embora e pronto, gente. Sim ou não? Hã? Manda o troço embora, sai em nome de Jesus, e aquilo sai. Glória a Deus. E ele disse assim, ó, e trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito agitou com o quê? Com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Aí que deu crise nele mesmo. Porque eu acho que ele pensou que ia botar dúvida no coração de Jesus. E quando você começa a buscar Deus, você começa a orar, aí que o demônio faz a festa. Você orou lá para a pessoa parar de beber, aquele dia que você veio para a igreja, aquele dia que você faz a campanha, é o dia que mais a pessoa bebe. Aí você olha, meu Deus, ai, não adiantou nada, pronto. Você duvidou. Jesus não estava nem aí se ele estava rolando, se estava babando. Ele estava firme no que ele estava fazendo. Ele tentou convencer Jesus olhar, ih, rapaz, tá muito bravo o negócio, que ele já tinha enrolado os discípulos, né? Porque os discípulos não puderam expulsar. Ele estava tentando enrolar Jesus também. Jesus olhar, meu Deus, é muito difícil mesmo, a coisa está séria. Ele tenta fazer isso com você. Ele tenta fazer você olhar de um jeito, meu Deus, não tem mais jeito, acabou. Felizmente vai morrer mesmo nisso. Ih, tá muito sério, tá muito mal, vai morrer isso aqui. O negócio dele é convencer você que o negócio não tem mais jeito. Ele tentou fazer isso com Jesus. Mas Jesus não deu confiança a ele. Olha o que ele fez. E perguntou o pai do menino, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. Olha o tempo que o demônio estava ali. Às vezes tem um espírito agindo na vida do seu parente, na sua prosperidade, impedindo seus sonhos, seus projetos já há muitos anos. E você não está vendo aquilo ali. Então ele disse, ó, e ele diz desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, não é isso? Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Ele pediu a ajuda de Jesus. Gente, é o primeiro passo. Você está vendo que o negócio não está normal, não é legal, começa a pedir força a Deus. Senhor, me dá força para me te ouvir, me dá força para ir para a igreja, me dá força para ter fé, para me se livrar desse problema. Glória a Deus. E ele disse assim, ó, e Jesus lhe disse, olha o que Jesus respondeu para ele, ó, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus falou para ele. É mais ou menos assim. Ele pediu Jesus para ajudar ele, né? E Jesus falou para ele assim, depende de você. Não está dependendo mais de Deus. Tem coisas que não dependem de Deus mais. Deus já enviou a palavra para você. Agora é você crer na palavra para o milagre acontecer. A Bíblia diz o seguinte, se creres, verás a glória de Deus, não é isso? Se creres, verás a glória de Deus. Então Deus já enviou a palavra para você. Agora você tem que crer e agir. Glória a Deus. Como assim agir? Se você está crendo, você vai mandar o mal embora. Você vai para sua casa, você vai repreender aquilo ali. Não aceito, mas está amarrado. Não, Jesus, a partir de agora eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente. Você tem que agir como curado. Você tem que agir como liberto. Glória a Deus. Amém? Porque até a palavra de Deus diz que verdadeiramente
O Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E por suas feridas, nós já fomos sarados. Então, Jesus já levou as doenças de toda a humanidade. Você só tem que se declarar e crer que você está curado. É isso que você tem que fazer. Porque a sua cura, Jesus já fez. Jesus já te curou. Isso ele já fez. Ele já te livrou de toda a doença. Você só tem que crer e se declarar curado. Mudar sua mente. Em nome de Jesus, eu não aceito mais essa doença. A minha Jesus já levou, eu estou curado. Glória a Deus, sim ou não? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio. Ajuda onde? Na minha incredulidade. E agora, ele crê ou não crê? Ficou meio esquisito isso, né? Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Se ele crê, por que ele está pedindo ajuda na incredulidade? Vocês entenderam isso aqui? Porque ele crê, gente. Tem muita gente que você vem para a igreja e você está crendo em Deus. Se você não cresce que Deus existe, você nem aqui não estava. Sim ou não? Tem muita gente que crê. Só que essa situação que ele estava passando, ele já estava sofrendo tantos anos, que já era desde a infância que o menino estava daquele jeito, ninguém conseguiu curar aquele menino, que essa situação ele não estava crendo mais. Às vezes você crê em Deus, mas às vezes tem uma área da sua vida que você não está conseguindo crer. Às vezes você já passou tanta luta, tanta batalha naquela área, que naquela parte ali você não está conseguindo acreditar mais. Tem gente que crê, eu creio que Jesus liberta, cura, salva, mas não consegue. Às vezes você crê que Jesus liberta, que Jesus opera milagre, Jesus já fez tanta coisa boa na sua vida, mas às vezes você não crê que Jesus vai mudar o seu marido. Que às vezes é tantos anos que você já sofreu com aquele marido, que você não está conseguindo mais crer na salvação, na libertação dele. Quer dizer, você crê em Jesus, você vai na igreja, você crê que ele prospera, que ele salva, mas você não está conseguindo crer mais na libertação do seu marido, que isso foi uma luta na sua vida. Ou às vezes a pessoa crê em Jesus, mas a área financeira ela já passou tanta luta que ela não está crendo mais que Deus pode mudar aquela história dela. Ou você crê em Deus, você crê que Deus pode prosperar, salvar a sua família, mas você está passando uma luta na tua saúde que você não está crendo mais. Pastor, é tantos anos que esse braço não funciona, tantos anos que essa perna não funciona, que eu não acredito. Você não acredita, você já fez de tudo, não está acreditando mais que aquilo possa mudar. Então, quando ele falou, presta atenção, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. É isso. Eu creio no Senhor. Mas essa situação com meu filho, eu já estou lutando muito tempo, eu não estou conseguindo crer. Me ajuda a crer na cura do meu filho. Você tem que fazer isso. De repente você crê em Jesus, claro que você crê, senão você não estaria aqui, não, nem ouvir a palavra. Mas você tem que pegar aquela área da sua vida que você já sofreu tanto, que você está vendo que você não está conseguindo crer mais, e você tem que pedir ajuda a Jesus. Senhor, me ajuda a crer, eu confio no Senhor, mas esse problema com meu marido eu não estou conseguindo. Me ajuda a crer que o Senhor vai salvar meu marido, me ajuda a crer que o Senhor vai salvar meu filho, que o Senhor vai me prosperar, que o Senhor vai me curar. Você tem que pedir ajuda a Deus, para você crer naquela área que você não está crendo mais. Sim ou não, pessoal? Vocês estão entendendo? Ele crê em Jesus, por isso que ele falou: eu creio. Eu não estaria nem ali. Mas me ajuda na minha. Essa situação do meu filho, Jesus, já há muito tempo. Eu já sofri tanto, já não estou nem mais conseguindo crer. E Jesus, sabe o que ele fez? Ajudou ele a crer. Você tem que pedir, Senhor Jesus, me ajuda a crer. Aí o que ele fez? E Jesus, vendo que a multidão concorria,
morria, repreendeu o espírito, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, saia, não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu-o e se levantou. E libertou aquele menino. Vamos até aqui, porque aqui é a conversa dele lá com o discípulo. Vocês estão entendendo que o milagre aconteceu? Sim ou não? Você tem que pegar essa área da sua vida que você não está crendo mais. É isso aí que você tem que pedir ajuda a Jesus. Senhor, me ajuda a crer que isso vai mudar, que essa situação vai mudar. Ele vai te ajudar e vai mudar. Você vai cantar no hino da vitória, você vai glorificar a Deus. Imagina a alegria do pai saindo dali do filho. Tantos anos, gente. Finalmente o milagre aconteceu. E aí? Às vezes você pensa que o Senhor não vai, não, mas o Deus nunca vai acontecer. Mas o cara, o que aconteceu? Ele pediu ajuda a Deus, negócio que parecia que não tinha mais jeito. Então, às vezes é aquele filho que está nas drogas, às vezes é aquele pai, aquela mãe, às vezes é aquele problema na justiça, o troço parece que está enrolado, amarrado, lá de corda. Entendeu? Senhor, me ajuda a crer que essa causa já é minha, já é ganha, me dá essa vitória. E Deus vai te ajudar. Daqui a pouco chega a carta lá na tua casa, vai lá que agora é só assinar lá, o negócio assim. Glória a Deus, amém? É isso que você tem que fazer. Uma doença, pede força, Deus, me ajuda a crer. Daqui a pouco você vai lá no médico, faz os exames, não tem mais nada. Mas como que subiu? Sei lá. Subiu. Jesus fez desaparecer. Glória a Deus, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Oh, Deus abençoe, meu amor. A Suzana Rosa, minha prima. Deus abençoe. A paz do Senhor, prima. Amém. Também tenho saudade de vocês aí também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar muito santo, pessoal. Vamos pegar sua água, seu sabonete, vamos orar. E vamos ficar crendo. Glória a Deus. Eu passou mal, ficou bebendo sem comer, nós não somos soldados, peguei aquilo, desmaiou dentro do salão, lá o cara de importação na boca dele, lá que a depressão estava lá, desmaiou. Graças a Deus que foi, depois dormiu, conseguiu mais tarde descer bem, foi bem. Mas foi uma queda para a depressão. Então, pessoal, nós vamos lá no caminho santo e você vai abrir seu coração aí para Deus, conversar com Deus, falar sério com Deus. Glória a Deus. Amém? Para que a gente venha mandar esse sinal embora, em nome de Jesus. E glória a Deus. Vamos ficar pensando, pessoal. O negócio é ouvir a palavra, Deus falou com você, falou, agora é crer e tomar posse da bênção. Glória a Deus. Sim ou não? Cuidado você não ficar olhando para o negócio, não tem mais jeito, mais não. Acabou tudo. Você tem que pedir a Deus para mudar a sua mente. Você tem que olhar e falar, eu vou vencer esse gigante. Em nome de Jesus, isso não vai ter poder sobre a minha vida. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Glória a Deus. Amém? Sim ou não? Você já tem que se ver curado, já tem que ver aquele parente ser curado. Aquele que está lá caindo de medo, você já tem que ver ele assim, ó, com a Bíblia embaixo do braço, mano, ele vai se converter. Mas pastor, todo mundo diz que não tem mais jeito, que já era, que vai morrer. Irmão, está acreditando em todo mundo ou está acreditando em Deus? Que a filha de Jairo veio principal lá da sinagoga, não adiantou nada não, sua filha já está morta. E Jesus disse, não temas, crê somente. E quem Jairo acreditou? Em Jesus, e a filha dele foi salva. Então deixa o mundo falar o que quiser, irmão. Você tem que acreditar em Deus. Se Deus está falando que seus filhos é semente bendita do Senhor, quem é o diabo para falar o contrário? É o que Deus falou, glória a Deus. E vai ser salvo. Se Jesus falou que vai ser salvo,
Ele falou, seus filhos eu remirei, eu vou salvá-los. Então, e aí? Você conhece alguém maior do que Deus? A última palavra vem de Deus, pessoal. Cuidado para você não ficar acreditando nas maus conversações. A pessoa só vem falar derrota. Vai morrer, vai perder uma perna. Você ainda tem que falar, está repreendido, não está amarrado. Isso nunca vai acontecer com a minha família. Eu tenho uma aliança com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Agora, Deus, é a hora do Senhor agir. E em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, inclusive, Pai, fazer uma oração pedindo, Senhor, o seu perdão. Se alguma coisa nós pecamos contra Ti, por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos, consciente e inconscientemente. Também, Pai, perdoamos aqueles que pecaram contra nós, porque para nós sermos perdoados, nós temos que perdoar. É dando que se recebe. E agora, Deus, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas que estão aqui, que estão em casa. Que eu venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha com o seu poder, Pai, descer com o seu poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Pai, libertando, ó Deus, de toda a opressão do inimigo, ó Pai. Pai, que está precisando aí da libertação de um filho, de uma filha, que está precisando, ó Pai, da libertação de um parente, de uma cura de um parente. Essa pessoa que está endividada, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está passando por sérios problemas financeiros. Oh, Pai, é tanta tarde, tem hora que a pessoa pensa que não vai aguentar. Ajuda essa pessoa, Senhor. Essas pessoas estão nesse caminho santo, nesse momento, Pai, representando a família delas. Oh, Deus, representando aquele filho, representando aquela filha, aquele parente, que o inimigo está tentando destruir, mas não vai conseguir porque essas pessoas têm uma aliança com o Senhor, têm um compromisso com o Senhor. Visita agora, Pai, aquele parente, aquele que está no tráfico, aquele que está nas drogas, aquele que está na prostituição, aquele, Pai, que está preso, aquele que está enfermo. Visita agora, Pai, a família dessa pessoa, aquele marido, aquela esposa que está afastada dos seus caminhos, aquele parente. Começa a visitar agora, seja primo, prima, seja tio. Oh, Deus, o Senhor fez uma promessa. O Senhor disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E nós vamos usar o poder e a autoridade que o Senhor nos deu para fazer a sua obra. Em nome de Jesus. E vocês repetem junto comigo, mas aí, irmão, aí você já sabe que o negócio é espiritual, repete com autoridade, pessoal. Aí vem na hora de falar para ele, você se cala. Fala junto comigo, em nome de Jesus. Eu estou amarrando todos vocês e paralisando a ação de Satanás e exigindo, sai agora, em nome de Jesus, da minha vida, da minha casa, da minha
altar, eu vou usar o seu poder. E eu digo aos espíritos do Satanás, você ouviu que esse povo falou? Começa a bater em retirada agora. Em nome de Jesus, sai do casamento, sai da prosperidade, solta os filhos, sai da fonte de renda, solta aquele parente vermelho, aquele parente que você está usando para beber, aquele parente que você está usando para se drogar, aquele parente que você está tentando destruir os vícios, aquele parente que você está tentando destruir a doença. Começa a sair agora. Todo espírito da morte, todo espírito da sequela, o espírito do vício, o espírito do AVC, o espírito do infarto, vai embora agora. Em nome de Jesus, espírito da invalidez, pega tudo que é seu. Começa a sair agora. Eu estou mandando você sair, eu estou te dando uma ordem, eu estou exigindo a tua retirada. Solta a saúde dessas pessoas que oram comigo em casa. Vai embora agora. Sai do corpo dessa pessoa, sai da saúde, sai dos nervos, sai dos ossos, sai dos órgãos, sai dessa dor, leva essa dor à vida, leva esse sintoma, leva a dúvida, leva a incredulidade, leva o medo. Sai agora. Em nome de Jesus, pega tudo que é seu, sai, não volta mais. Pai, eu sei que agora o mal já saiu, essa pessoa agora está cunhada. Oh, Deus, glorifica agora o seu nome. Agora eu venho pedir ao Senhor, com o teu Espírito Santo, abraça agora aquele parente que nós acabamos de orar. Eu não sei, Pai, se eles vão ter uma crise de choro lá onde estão, eu não sei. Mas o Senhor venha trazer agora o arrependimento. Essa pessoa fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que parar com esses vícios. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja. Começa agora a trazer essa pessoa arrependimento. Que aquele parente todo nojo, Pai, dos vícios. Que aquele parente que está enfermo começa a se levantar agora. Não sei o que houve, sumiu. Estou bem agora, sumiu a dor. Em nome de Jesus, até aquele que estava no hospital, daqui a pouco o parente vai receber a notícia que está de alta. Em nome de Jesus, porque é o seu poder agora agindo na vida dessas pessoas. Aquela porta que estava fechada, essa pessoa quando chegar em casa, ela vai ter a notícia que o benefício saiu, que as contas se abriram. Ah, Pai, que o dinheiro das contas para pagar as contas vai chegando. Em nome de Jesus, é o Senhor abrindo as portas. E essa pessoa possa contar o testemunho e louvar o Senhor pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Põe o seu poder nessa água, nesse sal, nesse sabonete, nessa peça de roupa, Pai. E quando as pessoas usar, todo mal vai sair. Em nome de Jesus, receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz, eu honrarei. Honra essas pessoas, cumpra com o teu manto sagrado e leve paz em nome de Jesus. Estou abençoando todos que oraram aqui, que estão em casa, porque no mundo espiritual não há distância. E eu sei que o Senhor alcançou essas pessoas também. Em nome de Jesus, e vocês digam, assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Agora tem que ficar crendo. Glória a Deus. Deixa o diabo ficar, mas esse filho não tem jeito, se não tem jeito. Então, irmão, você tem que escutar Deus. Glória a Deus. Amém? E outra coisa, dia 26, né, Natália? Dia 26, agora a gente está com culto jovem. Pessoal, vem para o culto, glória a Deus. Ah, não vou não, mas eu vou ficar fazendo o que da vida? Eu vou ficar em casa à toa, sentado lá, podendo receber uma palavra. Glória a Deus. Sim ou não? Ah, mas aí eu não sou jovem. Irmão, você às vezes você tem um filho adolescente, parente adolescente. É bom você saber como é que funciona a mente dos jovens. Você tem que ter sabedoria. O Paulo, ele se passava por
cada situação, entendi um pouquinho de cada coisa para lidar com as pessoas. Glória a Deus. Sim ou não? E vai ser que horas? 6 horas da noite. Glória a Deus, 18 horas. Você pode vir estar convidado para amar alguém. E glória a Deus. Amém? Boa oração da parte de Deus. Deseja isso um bom dia, seus irmãos, em nome de Jesus. E vamos na paz. Deus abençoe todo o pessoal aí do Zap, tá, gente? Minha prima, Deus abençoe. Um abraço bem apertado para todos vocês aí. E seu Humberto, Deus abençoe.